A live a gente vai falar sobre estilo de vida e saúde com o doutor aí Eduardo Coraça. Ele que fala sobre alimentação frugal. A gente vai aprender sobre isso. Vai ser bacana, viu? Tô só esperando aqui, gente, ele. Olá! Olá, minha querida. A tela tá preta. A tela tá preta? Para mim você não aparece. Oxi, peraí, então, viu? É só vocês estão me vendo, porque eu tô conseguindo te ver perfeitamente. Te ver e te ouvir. Se você consegue gravar, tranquilo. A gente segue assim. Eu consigo botar até você aqui no computador e assistir do PC, né? Tirando o som. Peraí, tá? Deixa eu só ver. Ó, o pessoal tá falando, Coraça, que pra galera eu tô aparecendo. Então, perfeito. Mete pronto. Tudo certo então, né? Tudo certo, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Cara, primeiro eu quero ter dos dois. Perfeito, Márcio. Primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo, tá? Já te deixo um abraço aí do meu parceiro do podcast, o Márcio. Ele não pôde estar aqui por motivos de trabalho, mas já deixo um abraço para você. E muito obrigado mesmo, tá? Por ter aceitado o convite, compartilhar aí as suas vivências, seu conhecimento. E a gente quer aprender muito com você hoje. E eu quero brevemente, galera, assim, antes do doutor começar, eu quero só apresentar ele, tá? Para quem não conhece ainda, bem rapidão. Ó, o doutor Eduardo Coraça, ele é nutricionista clínico formado pela Universidade Veiga de Almeida, com ênfase em dietas cruas e vegetarianas, dentro do modelo de saúde chamado higienismo. Idealizador da empresa Saúde Frugal, é autor de 9 livros, 5 cursos online, youtuber, culinarista, palestrante internacional e ministrante de retiros de imersão. Formado em letras, especializado em higiene natural, essa parte da universidade aí eu vou... É uns inglês aqui, e o meu inglês é ruim. Mas enfim, cara, prazerzaço estar com você aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria iniciar o nosso bate-papo queria saber se você contasse, na verdade, para a gente, tentar se resumir, como é que você chegou? Qual foi o start, Eduardo, para você começar a viver essa nova vida que você vive há mais de 17 anos, já é isso? Exatamente. Mais de 17 anos e foi o start, eu acho que é o start de todo ser humano. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque algo que foi necessário nos levou àquilo. Ou seja, muita gente, por exemplo, que entrou no mundo da nutrição, foi gordinho, ou teve um problema de saúde. Por exemplo, nutricionistas geralmente são motivados a alguma razão, engenheiros, arquitetos, etc. A pessoa teve um grande interesse naquilo, provavelmente porque foi uma parte importante da sua vida, né? No meu caso, eu comi muito mal e vivi muito mal no início da minha vida, né? Meus pais passavam a maior parte do tempo fora de casa, sendo advogados, então eu realmente não tinha boas influências, digamos assim, e passei minha infância inteira comendo junk food e sendo sedentário, jogando videogame, etc. E aí eu comecei a achar a solução comecei a procurar a solução dos meus problemas, ou seja, o que eu fazia para ficar tão doente, tendo tão baixo rendimento, entende? Porque eu sofri de sobrepeso e obesidade, estava sempre como um péssimo aluno, várias questões do gênero. Então isso me motivou a mudar, me motivou a procurar soluções para os meus problemas. E aí não deu outra, né? Quando eu, felizmente, comecei a procurar, e eu sou um cara, felizmente, que eu tenho um bom discernimento, eu acho que eu tenho bons insights, né? E aí eu não deixo os meus hábitos literalmente prejudicarem o meu julgamento. Ou seja, eu sou um cara muito racional. Quando eu sei que alguma coisa pode me fazer bem, por exemplo, eu cresci
jogando videogame. Eu larguei o videogame na hora, quando eu vi que não ia me levar onde eu queria chegar. Onde que eu queria chegar? Eu via meu pai super forte, saudável, sendo um cara produtivo, trabalhando 8 horas por dia, ainda pegava mais 3 horas de trânsito, estava lá firme e forte. Eu ficava 1 hora em pé, já estava cheio de dor na coluna, sabe, querendo deitar, cansado, etc. Eu falava, cara, como que ele consegue fumar, beber, comer besteira e ainda assim, sabe, ainda render bem, né? E aí foi uma coisa que foi me levando a outra. Eu queria ser um cara produtivo e que realmente ajudasse a fazer a diferença no mundo, né? Ou seja, que fosse que tivesse um significado na minha vida. E aí eu acabei virando um dos melhores do mundo em Counter-Strike. Tô continuando, tô indo. Pode ir, pode ir. Estou te ouvindo. Show de bola. Então, eu acabei virando um dos melhores do mundo no jogo mais jogado de computador do mundo. A gente viajava o mundo inteiro competindo num joguinho de computador, que é chamado de Counter-Strike. E eu era apaixonado por jogos, etc. E isso me levou a ter piores hábitos do que eu já tinha. Porque, sabe, nós éramos garotos, eu não tinha a mínima noção de que eu tinha que me cuidar para jogar bem, que isso influenciaria. E eu comecei a fumar, beber, viver de junk food, piores hábitos que eu já tinha. E aí, no final das contas, aos 22 eu estava diabético, obeso, cheio de problemas, com problemas da coluna, problemas respiratórios, para fazer 2 cirurgias, entre outros, né? E aí, quando eu me toquei que eu percebi que a minha saúde debilitada estava prejudicando a minha capacidade de jogar. Quando eu me toquei disso, eu comecei a mudar minha saúde, meu estilo de vida em geral. E aí, isso me levou a, literalmente, começar a malhar, começar a treinar, começar a fazer várias coisas que realmente eu não fazia mais, né? Uhum. Ou seja, por causa do jogo, eu não dormia cedo, eu não treinava, eu comecei a comer bem pior do que eu já comia e por aí vai, né? E aí... Eduardo, e aí, no final das contas, eu comecei a ir a muitos médicos porque eu pensava, tipo, se eu curar meu problema de coluna, eu vou voltar a jogar bem. E voltar a jogar bem era a minha meta. Porque a gente podia viajar o mundo inteiro, a gente ganhava bem, tinha vários benefícios, né? Era muito legal ser um cyberatleta, né? Uhum. Literalmente, a gente viajar o mundo para competir, etc. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Eu fui a muitos médicos, todos eles eram obesos, sentados na cadeira pior do que eu, que tinha problema de coluna e já era obeso também. E aí eu falei, olha, não fazia sentido tomar tanto remédio e seguir as recomendações usuais, porque não estava adiantando. E não parecia que um garoto de 20 anos, 22 anos, precisava ser doente ao ponto de fazer cirurgias, etc. Eu não queria seguir para o caminho usual, sabe? Sim. Então eu comecei a buscar. Só que aí eu comecei a buscar, como todo mundo busca, né? Cansa do modelo usual alopático, que já tentou durante muitos anos, não está dando resultado, a pessoa vai para o quê? Modelo naturalista. Uhum. E aí eu fui para o modelo naturalista, que é literalmente a mesma coisa, só que com remédios mais naturais, digamos assim, né? Sim. Ou seja, ao invés de tomar uma pílula alopática, você toma uma pílula homeopática. Ao invés de fazer uma cirurgia, você faz uma cirurgia espiritual, você faz uma acupuntura, agulhas no ombro, tudo que as pessoas realmente acreditam, né? Entendo. E aí, no final das contas, eu não via resultado também. Ou seja, era mais do mesmo, né? Aí eu acabava, no final das contas, tentando essas terapias, esses tratamentos mais naturalistas e não via muito resultado. E aí, felizmente, eu acabei esbarrando com o que é chamado de higiene natural, um modelo de medicina criado por médicos americanos
que acreditam que saúde é o resultado da vida saudável. O que eu comecei a ler fazia tanto sentido e era tão óbvio, tão racional, tão... E quando eu começava a aplicar, era tão eficaz que eu não tive dúvida nenhuma que eu estava no caminho certo e foi a questão só de continuar seguindo, né? Entendi. E aí você fala de realmente se alimentar dos alimentos crus. Exatamente. Não, o higienismo não é só alimentação de alimentos crus. Na verdade, são várias práticas de estilo de vida, né? É mais ou menos reproduzir os hábitos que a gente tinha na natureza. Entendo, entendo. E aí, eu não sei se todo mundo tem essa dúvida. Deixa eu dar só uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Já, porque às vezes a galera já pergunta. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida. Não, ainda não tem pergunta. Então, assim, Eduardo, uma coisa que eu não sei, mas eu acho que talvez a galera tá tímida ainda. Mas, assim, uma coisa que eu tenho dúvida, e acho que deve ser a dúvida da galera, como é que fica essa questão dos nutrientes? Tipo assim, sem o alimento, sem o alimento, tipo, sem a proteína animal, é equivalente? Você tem que comer mais? Como é que fica essa questão aí de vitaminas, de nutrientes? Como é que fica, Eduardo? Bom, pensa comigo. Se você estivesse na natureza, o que você iria comer? Porque eis a grande questão. A gente está pensando de uma perspectiva da onde a gente cresceu com geladeira. A maior parte de nós não sabe bem o que é uma bananeira, ou seja, nunca viu, nunca colheu um cacho de banana. Eu, particularmente, nunca tinha colhido um cacho de banana até vir para morar em cidade pequena. Eu nunca tinha colhido, plantado árvore de fruta. Eu não sabia de onde vinha a minha comida. Eu nunca tinha visto uma gramínea de arroz, aonde cresce uma baga de feijão. Alguém já viu? Entende? Algum das pessoas aí assistindo. Então, eis a grande questão. A gente acredita que a gente entende de nutrição, mas a gente come a maior parte da nossa dieta de industrializados e de comida extremamente cozida. E aí você me pergunta, calma aí, industrializado a gente sabe que existe uma perda drástica de nutrientes, se ainda existe algum, dependendo do nível de industrialização. Tanto é que a gente tem um termo na nutrição que chama calorias vazias, porque são calorias sem os seus micronutrientes devidos. E se você parar para pensar, todos os animais que compartilham o nosso material genético na natureza vivem dessa forma. Ou seja, você pergunta para um chimpanzé da onde que ele obtém a vitamina e o mineral dele. Um cavalo comendo grama chega a ser 5... Um cavalo pode bater, acho, 300, 400 quilos. Só come grama. Realmente, viu? É isso aí. E da onde que ele puxa tantas vitaminas, minerais, fibra, água? Entende? Esses animais obtêm a maior parte da água da grama que eles comem. Entende? Então, assim, é engraçado até as pessoas perguntarem da onde que eu obtenho meus nutrientes, se elas mesmas no dia a dia elas comem muita proteína animal, muito alimento industrializado e muita comida cozida. Porque o cozimento já perde nutrientes. Alimentos de origem animal, eles refinaram os nutrientes da planta. Ou seja, a vaca come a grama, ela absorve a maior parte dos nutrientes, ela usa a maior parte dos nutrientes e armazena alguns, né? Porque, por exemplo, a vitamina C é utilizada na hora. Por isso que você tem que consumir diariamente. É uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela não é armazenável no nosso organismo. Então, a vaca está usando ali a vitamina C constantemente dela. Então, assim, é muito engraçado realmente as pessoas perguntarem esse tipo de coisa, entende? Entendo. Mas eu acho que também a questão dessas perguntas é porque ainda, né, pelo menos até te conhecer, até ver teu conteúdo na internet, eu realmente, assim, foi o primeiro acesso que eu tive a esse tipo de conhecimento, né? Talvez a maioria das pessoas estão na mesma situação, por isso que a gente fica... E as coisas, né, Eduardo, que a gente vê é sempre do mesmo.
A gente não escuta esse tipo de coisa hoje em dia. Esse estilo não é comum, né? E aí se torna desconhecido para a maioria das pessoas. Colocar aqui, deixa eu falar, o Márcio colocou assim, a gente tem um problema, de fato, Márcio, é um grande problema porque hoje a maioria dos alimentos, pelo menos, tem a questão do agrotóxico, né? Como é que você lida com isso, assim? Por exemplo, como uma pessoa quer começar a fazer esse tipo viver de uma dieta frugal, como é que faz, Eduardo, com essa questão aí? Porque não é tão acessível, né? Os alimentos orgânicos. Então, só para finalizar essa pergunta que você me fez, é bem simples. A gente tem que lembrar, na verdade, que eu deveria ser a pessoa perguntando para as pessoas que comem comida cozida da onde vocês obtêm os seus nutrientes. Porque, no final das contas, se eu estou comendo a comida como vem do solo, como foi produzida pela natureza por centenas de milhões de anos de existência, e foi como os seres humanos comeram durante milhões, praticamente durante toda a sua existência, porque, por exemplo, a gente começou a cozinhar tem literalmente 10 mil, 100 mil anos, começou a cozinhar alguma coisa, e nem muita coisa. Então, se você parar para pensar, realmente, assim, as pessoas me chamam de radical, mas para mim, eu acharia radical ver um cavalo cozinhando, fumando, bebendo, comendo um monte de outras besteiras. Isso eu acharia super radical. Mas ver um cavalo comendo grama é normal. Porque foi o que ele fez ao longo de milhões de anos. E todos os animais que compartilham 99% do nosso material genético comem frutos e vegetais. Um chimpanzé, um gorila, um bonobo, um orangotango. Então, eis a grande questão. Da onde que vêm os nutrientes? As plantas puxam do solo, do ar, fazem fotossíntese, puxam proteína, puxam nitrogênio do solo e sintetizam proteínas, carboidratos, gorduras, puxam os minerais do solo, sintetizam vitaminas. Você entende a questão? Quem sintetiza todos os nutrientes que existem no planeta não são animais, são bactérias e plantas. Acabou. Então, assim, se você está comendo uma dieta de plantas, você tem muito mais nutrientes do que qualquer outro tipo de dieta. Fato, isso é um dado científico que ninguém pode refutar. E, se você está comendo comida crua, todo mundo já ouviu falar que cozinhar perde nutrientes. Então, assim, se você está comendo comida crua, você tem mais nutrientes do que a comida cozida. Chegando à conclusão óbvia, clara, e que, no final das contas, se você quer ter mais nutrientes, você tem que comer a comida da forma mais natural possível, porque os nutrientes oxidam, eles são lábeis quando a gente cozinha, quando a gente corta, quando a gente faz qualquer coisa com a comida, o ar começa a entrar, a luz começa a entrar, o oxigênio começa a entrar e começa a danificar o alimento por dentro. Tanto é que uma banana é clara, quando você corta, depois de uns minutos ela começa a escurecer ali onde você cortou. Por quê? Porque é a oxidação. Então, assim, eu entendo a preocupação de onde vêm seus nutrientes, mas é completamente insensato. E aí, vamos lá. 700 mil espécies na natureza vivem de comida crua. Às vezes até mesmo monodietas, ou seja, uma vaca só come grama para o resto da vida. Um carnívoro só come carne para o resto da vida. E por aí vai. E ninguém pergunta para onde eles estão obtendo os nutrientes deles. Entretanto, vamos lá. A questão do agrotóxico. Pensa comigo. Se você parar para pensar, no final das contas, de acordo com a literatura médica científica, isso é bem datado na literatura, 93% da contaminação de POPs, poluentes orgânicos persistentes, vem de carne, queijo, leite e ovos. Ou seja, a Anvisa americana sugere que quase toda a contaminação de agrotóxicos vem da carne e não, ou da proteína animal, e não dos vegetais. Então, assim, por mais que eu esteja comendo um morango com agrotóxico, que é um dos alimentos mais famosos por terem mais agrotóxicos, ainda assim, eu estou comendo muito menos agrotóxico do que qualquer pessoa comendo proteína animal. Entende? E isso é um dado científico. Tanto é que as pesquisas mostram que pessoas em dietas baseadas em plantas têm menos agrotóxicos do que uma pessoa menos agrotóxicos no sangue,
no leite materno e por aí vai, menos agrotóxicos do que uma pessoa que come normal. Então, assim, eu entendo a preocupação das pessoas, mas elas foram enganadas pela indústria, pela mídia, até mesmo pela Anvisa, que passa a informação errada. Na verdade, as pessoas deveriam, se elas querem evitar agrotóxicos, elas tinham que comer menos proteína animal e nada de industrializados, porque muita gente acha que industrializado não tem agrotóxico. Na verdade, as maiores contaminações de toxinas ambientais, inclusive agrotóxicos, são nos industrializados, né? E aí é muito engraçado que as pessoas elas não entendem o básico da nutrição, elas nunca estudaram artigos médicos científicos, mas elas leem um blog, veem um blogueiro falando, ou algum médico que nem apresenta dados científicos, ou um nutricionista que não apresenta dados científicos, e chega a uma conclusão do que ela acredita. Mas eu vou subir num avião que a empresa é famosa por cair com o avião, ou seja, eu quero uma segurança, um dado científico. Por isso que a gente usa ciência, a gente testa as coisas e vê o que funciona e o que não funciona. E os dados científicos são bem claros. Agrotóxico é dezenas de vezes mais concentrado em proteína animal. Não estou dizendo que fruta e vegetal não tenha, mas os artigos científicos mostram que, ainda assim, por frutas e vegetais serem tão ricas em nutrientes, ainda assim elas são muito mais importantes serem consumidas do que serem evitadas. E muita gente não pensa que quem come comida cozida vegetal está ingerindo agrotóxico. Ou seja, as pessoas acham que quando elas cozinham arroz, feijão e abobrinha delas, elas não têm mais agrotóxico na comida. Então, o cozimento agora tira o agrotóxico. Da onde as pessoas tiraram isso? Eu não sei. Entendi. Realmente, a informação, pelo menos até onde eu já ouvi, já li algumas matérias, realmente a informação não é assim que chega, Coraça, para a gente, realmente. Inclusive, eu fico curiosa, talvez seja um pensamento das pessoas também, eu fico imaginando, né? Esse conhecimento científico para vocês, nutricionistas, médicos, provavelmente a base, né, seja a mesma. Aí eu me indago, né? Por que esse conhecimento não é socializado, né, dessa forma? Sabe, Eduardo? Porque eu acredito, como você falou, você é nutricionista, tem a base, eu acredito que seja a mesma. Então, essa informação, eu acredito que a maioria tenha, né, pelo menos, e curioso porque que não é socializado, né? Então, é muito problema mesmo, né? São várias questões financeiras, questões sociais, questões de realmente levar a informação correta ao público, não é rentável, né? Ou seja, você não ganha nada por divulgar uma pesquisa médica científica que vai ajudar o público. Então, as pesquisas são publicadas, mas a mídia acaba pegando quais pesquisas? Coisas polêmicas, tipo, cerveja hidrata mais do que água. Eu já vi pesquisa, tipo assim, jornal sério, publicando isso na matéria. Aí você fala, cara, não pode ser. Você tá, tipo assim, parece que você está zoando, né? Mas literalmente é isso mesmo. É o que aparece nas matérias. E o que aparece nas matérias por quê? Bem simples, porque é o que o público quer ouvir também. Como diria o John McDougall, um famoso médico plant-based, as pessoas adoram ouvir boas coisas sobre seus maus hábitos. E no final das contas é verdade. Se eu falo que carne faz bem para não sei o que, tem proteína para construção muscular, as pessoas vão, opa, legal, eu não preciso mudar meu hábito. Eu não preciso rever meus conceitos, entende? E, obviamente, eles usam isso. Por exemplo, eles usam o fato do leite ser rico em cálcio, né? Então, você precisa beber leite para cálcio. Todo mundo já ouviu isso. Mas, no final das contas, o cálcio do leite vem junto com muita proteína animal, que proteínas são quebradas em aminoácidos, ou seja, ácido acidificante. E nós sabemos que proteína animal tem um efeito acidificante ao ser digerida no nosso organismo.
Então, para neutralizar essa acidificação, existe o que a gente chama de um sistema de tamponamento. Ou seja, o corpo retira o cálcio do osso, porque o cálcio é um mineral alcalino. E ele utiliza esse cálcio para neutralizar a acidificação sanguínea e manter o seu pH levemente alcalino, como deveria ser. Então, eis a grande questão. A pessoa está ingerindo cálcio pelo leite, mas ela está urinando o cálcio dela para fora que estava no osso. Então, ela fica, na verdade, num balanço negativo de cálcio. E as civilizações que mais tomam leite, na verdade, são as civilizações que mais sofrem de osteoporose e osteopenia. Ou seja, países nórdicos, Estados Unidos, eles têm uma recomendação de cálcio de 1.000 a 1.250 miligramas por dia de cálcio. E eles têm um consumo absurdo de suplementos de cálcio. E ainda assim, é um dos países que mais sofre de osteoporose do mundo. Você fala, cara, não faz sentido. Aí você vai para a tribo Bantu, na África, uma tribo onde as mulheres têm até 9 filhos, ou seja, é muita gravidez que requer muito cálcio, porque ela tem que nutrir o bebê. E aí, não só ela está nutrindo o bebê, como os bebês, elas amamentam seus filhos até os 9 anos de idade. E no final das contas 9 anos de idade, ou melhor, até os 6 anos de idade, e 9 gravidezes. Então, é uma demanda de cálcio extremamente absurda. A mulher fica grávida uma boa parte da vida dela adulta e amamenta durante muito tempo. E no final das contas quanto de cálcio a tribo Bantu consome? 350 miligramas. Ou seja, metade das recomendações de cálcio, praticamente, para uma mulher americana grávida. E a tribo Bantu tem a incidência de osteoporose, osteopenia? Não. Aí você fala, o que acontece? Se eles consomem 1/4 da necessidade de cálcio recomendado pelos Estados Unidos, não teria alguma coisa a se questionar, entende? Então, assim, a indústria sempre usa a ignorância do povo e a falta de conhecimento e a bondade mesmo, a ingenuidade do povo a favor deles, né? É muito simples a coisa. Eles vão ver que a proteína animal é rica ou seja, o alimento de origem animal é rico em proteína. E eles falam para todo mundo, é muito importante você comer carne, tomar leite, ovos, etc., porque tem muita proteína e proteína é importante para a saúde. Mas elas não falam que, por exemplo, o próprio INCA sugere que mais de 80 gramas de carne ao dia, 5 vezes na semana, aumenta a incidência de câncer. É verdade. Pois é. Entende? Todo mundo sabe que as civilizações que consomem mais proteína animal têm mais incidência de câncer. É um fato bem delineado. As zonas azuis, as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, que têm a menor incidência de câncer do mundo, consomem muita pouca proteína animal. Entende? É fato. Mas aí, no final das contas, as recomendações, quando saem lá nos Estados Unidos, que o Brasil acaba seguindo as recomendações. Eles falam, começou a viralizar, sei lá, acho que foi há 20 anos atrás, que gordura saturada fazia mal. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, olha, se vocês falarem que gordura saturada faz mal, as pessoas vão entender que carne faz mal, então a gente tem que, a recomendação vai ser reduz a carne. Não, eles mudaram para reduz a quantidade de gordura saturada. Aí o que acontece? As pessoas não entendem. Os próprios nutricionistas falam, reduz a quantidade de gordura saturada e botam vários bifões todo dia no prato das pessoas. E aí, eis a grande questão, porque o bife tem proteína, mas eles não entendem que também tem gordura saturada, ou seja, o alimento é um pacote completo. Ele não tem só um bom nutriente, ele também tem mais nutrientes. Você tem que olhar o alimento por um todo, você não tem que só olhar pela quantidade de um nutriente, e esse nutriente pode estar em excesso, né? Então, aí que entra a questão do problema, né? Não é tão simples assim. A gente tinha que olhar para a ciência, mas... né? Até entra, acho que faz até um sentido a questão... Aí é uma opinião particular minha mesmo, acho que minha e acho que de algumas pessoas,
Hoje a indústria farmacêutica, né, ela te adoece para você comprar o remédio, é meio que um ciclo, né? Ninguém fala a verdade, porque é muito mais rentável manter um povo doente, né? Mas Consumindo remédio. também é um pouco de culpa do povo, né? Sim, O também. povo vive na Matrix e não quer acordar da Matrix. Ou Sim, seja, eu também. estou lá postando meu conteúdo, mostrando dados científicos. Tudo que eu falo, eu sempre faço questão de apresentar a tela no canal com um artigo médico-científico do lado. Aí o que acontece? Bem simples. Bem simples. As pessoas ainda assim me xingam e falam blá, 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 blá. Mas eu estou apresentando um artigo. Se você for ler, e se for estudar, você vai ver bem datado lá na literatura que eu estou falando que está certo. Mas as pessoas têm uma resistência, porque elas vão ter que mudar de perspectiva, vão ter que aprender algo novo. E aí elas preferem acreditar em Papai Noel, né? Vou continuar bebendo, fumando e fazendo o que eu quiser e tá tudo certo, porque isso não, meu avô viveu até os 100 anos bebendo, comendo carne e eu não vou morrer, porque eles acham que eles vão quebrar todas as estatísticas possíveis do planeta e vão negar todas as leis da biologia humana e vão comer industrializado, pizza, hambúrguer todo final de semana e não vão sofrer de um ataque cardíaco, de um câncer cedo. Então é muito culpa do povo também. Eu não acho que seja só culpa da Não, indústria, não. porque exemplos existem. É verdade, com certeza, sem dúvida. É verdade. O Orlando, eu estou aproveitando, Coração, estou comentando aqui o que a galera está falando, porque uma hora voa, né? Aí, ó, o Orlando Pérez, aí ele colocou, doutor Coração, o que acha do chimarrão, do café, os estimulantes? Então, vamos lá. O que acontece? As pessoas, quando eu comento algo, elas perdem realmente a noção do discernimento, né? Ou seja, eu estou falando algo, mas não quer dizer que é tudo ou nada. Quando eu falo mal do café, ou falo mal da carne, etc., as pessoas não entendem que no mundo da nutrição existe o ideal, e no mundo da medicina de estilo de vida, em geral, existe o ideal, o segundo ideal, o terceiro ideal, o quarto ideal, o sétimo ideal, o décimo ideal. Então, assim, falo mal da carne, falo, óbvio, mas eu prefiro carne do que alimento industrializado, entende? Ou seja, se você for ver ensaios clínicos e botar pessoas comendo só carne e pessoas comendo só industrializados e carne ou só industrializados, no final das contas, as pessoas comendo industrializados vão morrer muito antes e vão ter muito mais problemas do que as pessoas só comendo carne. Então, essa é a grande questão. Eu já fiz um vídeo falando que eu não comia batata no canal. Aí todo mundo posta lá, mas índio come batata. Meus avós comeram batata a vida inteira e estão saudáveis e vivos. E aí eu falo, tudo bem, mas estar saudável e vivo, seres humanos conseguem viver num calabouço a pão e água por meses. Entende? Tem gente vivendo de qualquer coisa de industrializado e vive por meses, anos, e tá tudo certo. Eu mesmo vivi comendo basicamente uma dieta industrializada, fumando, bebendo por 20 anos. Estava cheio de problemas de saúde, zoado, quase para morrer aos 20 anos de idade, mas ainda assim estava vivo. Né? Então, assim, eu falo mal do café e não concordo com o consumo de café. Tanto é que, quando a pessoa larga o café, ela literalmente ela tem sintomas de abstinência, né? Ou seja, ela começa a sofrer dores de cabeça, enjoos, irritabilidade, entre vários outros fatores que são sinais de eliminação de uma droga. Ou seja, a gente interna drogados em uma clínica de reabilitação porque eles não conseguem largar as drogas, porque eles passam tanto perrengue, ou seja, tanta dificuldade de largar algo tão tóxico, que eles precisam literalmente de serem internados. Então, se você precisa ser internado para conseguir largar o café, porque a maior parte das pessoas realmente não consegue, eu me questionaria, né, se a coisa é saudável. Mas a gente pode, obviamente, entrar para os dados científicos, etc. E, obviamente, o café é um
existem pessoas que falam que é um grão, uma fruta. Eu não sei a classificação exata dele no mundo das plantas, mas ainda assim é uma fruta torrada que é inconsumível no seu estágio cru e que a torra, obviamente, causa várias toxinas, né? E ainda retém muitos dos nutrientes das plantas, ou seja, o café não é de todo mal, ele fornece nutrientes, mas ele, ao mesmo tempo, ele causa problemas, né? A gente sabe isso na literatura. Tem benefícios e malefícios. Então, assim, não acho que é um dos piores males do mundo, mas, ainda assim, eu não sou a favor. Entendi. A Sol falou assim, doutor Coraça, pode comer abóbora crua, mandioca também? Vamos lá. Abóbora crua, mais ou menos. Você consegue, dependendo do nível de estágio de maduração dela, comer ela. Entretanto, dentro do crudivorismo, se você quiser usar um alimento que não é tão natural a nós, você consegue. Tipo assim, a abóbora dá para ralar ela na salada como se fosse uma cenoura. A abóbora, se ela estiver madurinha, ela vai ficar bem molinha, dá para comer ela, cortar ela em pedaços e comer. Ou dá para até fazer outros procedimentos com ela, tipo amornar. Existem algumas técnicas de processamento dentro do crudivorismo que não danificaria praticamente o alimento e que a gente consegue usar esses alimentos mais duros. Mas tubérculos, né, que são esses alimentos que crescem debaixo da terra e que são mais duros, porque o que as pessoas não entendem batata e cenoura são classificações diferentes em termos de... São classificações diferentes dentro do mundo das plantas. Então, cenouras são raízes, batatas são tubérculos, né? Então, cenoura ainda tem um pouco de carboidrato simples. Por isso que a gente rala ele na salada, rala ela na salada e fica levemente docinho. A batata não, você tem que cozinhar. Então, eis a grande questão. Dá para comer batatas só consegue comer cozinhando, né? Mas ainda assim, óbvio, eu sou nutricionista famoso por ser crudívoro, mas eu não acho o cozimento a pior coisa do mundo. A industrialização dos alimentos é 1000 vezes pior do que o cozimento. Tanto eu sempre falo isso para os pacientes. Afinal das contas, você pega Okinawa no Japão, 70% da dieta deles é batata doce. E eles vivem até os 100 anos. Você pega as pessoas no mundo ocidental, moderno, as pessoas não vivem muito e estão cheias de problemas de saúde cada vez mais por uma simples razão, porque elas estão literalmente industrializando e cozinhando tudo que elas comem, né? Ou seja, então assim, dê preferência a plantas. É isso que eu ia mencionar. Você quer comer alguma coisa e não sabe o que comer? Dê preferência a plantas. Se possível, plantas que são naturais a nós, que você consegue comer cru. Simples assim. Ou seja, se você consegue comer o alimento cru, ele é mais natural a nós. Se ele não consegue ser consumido cru, você ainda pode comer, mas tente literalmente comer menos, né, desses alimentos e comer mais do que o que sai da planta pronto para nós. É isso que eu ia falar. Você poderia dizer, tipo assim, acho que eu tenho essa curiosidade, Coração, tipo assim, só coloca aqui para cá. Só um pouquinho aqui, só um minuto, tá? Como é que é a sua rotina assim, da alimentação? Tipo, de manhã, quais são o que você escolhe comer de manhã? Não, na hora, tipo, sei lá, perto da hora do almoço, como é que é a sua rotina de alimentação? Então, na verdade, eu quis ser a pessoa mais saudável que eu conhecia quando eu fiquei muito doente e fiz essa mudança. Eu estava focando no quê? Eu procurei o que eu precisava fazer para ser a minha melhor versão. E aí eu comecei a tentar adequar tudo em fatores de estilo de vida. E eu comecei a estudar o higienismo para isso. Porque foram vários médicos, nutricionistas, enfermeiros, várias pessoas que se ligavam que saúde é produzida por vida saudável. Existem certas necessidades biológicas. Nem as plantas que eu planto aqui em casa. Tem planta que prospera, tem planta que sobrevive, tem planta que morre. Por quê?
Quando as condições biológicas dessas plantas não são devidamente fornecidas, elas não conseguem crescer devidamente. É bem simples a coisa. Entende? Quanto melhor você fornecer as necessidades biológicas de um organismo, melhor ele vai prosperar. Ou seja, seres humanos que vivem perto de uma avenida têm menos capacidade reprodutora. Ou seja, o espermatozoide que o homem vai produzir só vivendo perto de uma avenida, por causa da poluição ambiental, vai ser mais prejudicado. Então, eis a grande questão. E a gente sabe que, por exemplo, frutas e vegetais melhoram o esperma. Proteína animal, industrializados, prejudicam o esperma. Então, assim, é bem simples. Quanto mais a gente se cuida, mais o nosso carro funciona, mais o nosso corpo funciona melhor. Então, assim, eu comecei a adotar não só uma mudança de dieta, mas uma mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, eu pratico jejum intermitente até por volta do meio-dia, todo dia. Então, eu não tendo a tomar café da manhã. Eu tendo a tomar umas 2, 3 águas de coco ali pela manhã, e aí fico até meio-dia trabalhando, jogo meu tênis, vou para academia, faço algumas coisas assim do gênero, e aí depois eu vou almoçar, que seria um almoço bem grande de alimentos frescos, primariamente frutas. Ou seja, eu vou comer muita fruta até ficar saciado, depois um punhado de castanhas e estou feliz da vida, né? Certo. E à noite, assim, geralmente, como faz jejum? Exato. Aí depois do almoço, eu vou tirar uma siesta, a sexta hora em latim. A nível científico, a gente sabe que jejum intermitente faz bem para a saúde, né? Não ficar comendo o tempo inteiro. E a gente sabe também a nível científico que um descanso naquele horário ali da tarde é benéfico, porque existe uma queda do cortisol basal. Ou seja, o cortisol, o hormônio do estresse, que é o que nos acorda pela manhã, cai exatamente ao meio-dia. Então, quando a luz bate na nossa pele pela manhã, o cortisol sobe e a melatonina, que é o hormônio do sono, cai. E aí chega exatamente ao meio-dia, esse cortisol basal, ele vai cair para o quê? Para a gente literalmente tirar uma soneca. Por isso que é tão comum a siesta em vários países europeus, etc., né? Grécia, Espanha, todos eles até hoje param por volta do meio-dia, fecham as lojas, fecham o comércio e só vão voltar depois dos funcionários descansarem um pouquinho. Então, eu tiro uma siesta e aí, de noite, eu literalmente vou jantar uma quantidade enorme de vegetais e outros alimentos crus. Dá para comer cogumelo, dá para comer ervilha, dá para comer um monte de coisa que eu digo. Grão de bico hidratado, germinado, né? Uma gama de outros tipos de alimentos crus. Né? Mas, geralmente, uma refeição mais salgada, entre aspas, né? Entendi. E sempre muito líquido. Então, os alimentos já são muito líquidos, né? Ou seja, eu não tomo tanta água quanto as pessoas normais. Eu praticamente não bebo água, né? Ou seja, eu bebo, mas eu bebo muita pouca, porque, na verdade, eu como a minha água. Eu não bebo tanta água, entende? Entendi, sim. Entendi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha para a gente finalizar aqui. Não tem. Eu queria que a gente finalizasse, Coraça. Como é que você faz? Você atende online? Como é que é? Como é que a gente pode chegar a você? Como é que funciona? Fala pra gente. Bem simples. Tem o site saudefrugal.com.br, onde tem lá todos os serviços que eu presto. Ou seja, são retiros presenciais. Eu tenho meio que um sítio aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde as pessoas podem vir serem atendidas, né? Ou seja, eu presto atendimento funcional, presencial, online, mas eu também tenho um sítio onde eu rodo retiros, onde as pessoas vêm aprender a mudar de estilo de vida. Além disso, eu tenho 10 livros já publicados, né? Vários deles. Estava até falando sobre eles nos stories. Eu tenho vários livros publicados, livros sobre jejum, dieta do Éden, porque
comer muita comida crua e frutos vegetais, o veganismo é muito mais beber, são veganos, etc. E, sim, Vanessa, eu estou com sono, na verdade. Para mim, 8 horas da noite é tarde. Ou seja, meu relógio biológico é adequado para o dia, né? Ou seja, eu acordo 5 horas da manhã, e chega essa hora eu já fico sem, literalmente, luz, né? Para literalmente sincronizar devidamente o meu relógio biológico e eu conseguir dormir cedo. Perfeito. Beleza, então, galera, a gente dá para responder mais uma só? Claro, manda ver, sem problema. Eu comecei mais uma pra gente atrasado também, a gente pode prolongar um pouquinho. Olha só, pode comer, por exemplo, cenoura que está crescendo o ramalhete? Então, Márcio, eu não tenho tanta experiência com cenoura em termos de colheita da cenoura. O que eu faço, na verdade, eu não planto cenoura, porque dá um pouquinho mais de trabalho do que plantar árvores frutíferas. Meu foco realmente é plantar mais árvores frutíferas. Então, eu simplesmente compro cenoura no supermercado e uso elas. Mas eu não tendo a usar muita cenoura. Eu tendo a usar mais frutas vegetais do que raízes. Ou seja, o que é uma fruta vegetal? Pepino, pimentão, abobrinha, tomate. Esses alimentos são mais naturais a nós do que os tubérculos ou as raízes, né? Ou seja, tomate, dá para comer com gosto, vários tomates. Pega uma caixinha de tomate cereja, um tomate bem produzido, num solo saudável. Tomate é uma fruta deliciosa, diferente dessas frutas do supermercado que as pessoas geralmente comem um tomate aguado, né? Então, eis a grande questão. Você pode comer cenoura, ralar ela na salada, comer ela por si só, fazer um monte de coisa com ela, mas eu não tenho muita experiência com cenoura. Raramente eu uso cenoura na minha dieta. Às vezes com uma receita, alguma coisa assim, né? Entendi. E sem sal, sem temperos, sem nada? Então, boa pergunta. O que acontece? Banana precisa de sal? Banana precisa de tempero? Banana precisa cozinhar? Não. Então, eis a grande questão. É como se Deus, a natureza, ou qualquer... Dá para, obviamente, explicar a nível evolutivo. Nós evoluímos com as árvores frutíferas. Nós somos os simbiontes das frutíferas. Ou seja, nosso DNA é adequado para o consumo de frutas e vegetais. Por isso que frutas e vegetais são naturalmente saborosas à ponta da nossa língua. Você vai dar um figo para um gato, o gato não vai comer o figo. Você vai dar um salmão para um gato, o gato vai comer um salmão. Quem não viu já gatos matando, por exemplo, insetos na natureza? É só você botar um gato aqui num local mais natural, você vê eles brincando com vários insetos, comendo, botando na boca. Você fala... Mas no final das contas para o gato, aquilo ali é gostoso. Mas você não vê ele subindo numa árvore catando fruta e chupando uma manga. Porque para ele não sente o gosto naquilo. Então, eis a grande questão. Por que eu não preciso temperar os alimentos? Porque o que eu como já vem temperado pela nossa evolução. Ou seja, meu cérebro já consegue sentir muito mais prazer naquilo. Ou seja, vamos lá, batata, arroz, feijão, vaca, todo mundo cozinha e salga. Tanto é que sal é uma das principais causas de hipertensão do mundo e uma das principais causas de problemas de saúde, né? De acordo com as pesquisas, a principal causa de morte no mundo é o consumo de sal. E o consumo insuficiente de fruta seria o primeiro ou segundo, dependendo do ano. Então, eis a grande questão. Eu não salgo minha comida e não tempero ela, porque realmente eu uso coisas que são naturais ao meu paladar. Porcos conseguem sentir o gosto de batatas. Por isso, e porcos conseguem comer batatas cruas. Por isso, porcos são feitos para tubérculos. Primatas são feitos para frutas e vegetais. Pássaros são feitos para grãos,
porque pássaros têm um bico pontiagudo na ponta da boca, né? Para coletar aquele minúsculo grão de arroz, ele possui um papo para germinar o grão de arroz. Ou seja, ele é um animal granífero. Então ele sente gosto nos grãos. A gente não consegue comer um grão cru com prazer. A gente precisaria literalmente cozinhar e salgar. Porque ninguém quer comer arroz sem sal. Entende a grande questão? É bem simples. Se você neuroadaptar, ou seja, se você perder o prazer de comer esses alimentos industrializados prejudiciais, né, o cérebro começa a se adaptar aos alimentos naturais novamente. E você vai ver também que quando você come um alimento devido natural à nossa espécie, você não precisa temperar. Ele é gostoso à ponta da sua língua. Quem precisa temperar caqui, figo, melancia, banana, uva, jaca, tâmara, entende? É só ver se o alimento é muito gostoso na sua forma crua, é comida de ser humano. Se ele não é muito gostoso na sua forma crua, não é comida de ser humano. Perfeito, perfeito. Então é isso. Eu acho que a gente... Vamos ver aqui mais alguma coisa. Você sabe, se você quiser fazer mais alguma pergunta, eu só deixar claro, né, que se a pessoa quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, como a gente já tinha falado, tem o site saudefrugal.com.br ou o meu WhatsApp de atendimento que está aqui na bio do Instagram. Entra lá, manda uma mensagem que eu vou te enviar todos os detalhes. Por exemplo, tem retiro, agora quarta-feira começa um outro retiro, depois tem retiro no carnaval, eu presto atendimento nutricional, tem 6 cursos online, né, e os 10 livros já publicados. Com isso, as pessoas... Eu não vendo produto consumível, ou seja, as pessoas vão para o nutricionista hoje, ele empurra um monte de suplemento. Por quê? Porque ele ganha lucro, 30, 20, 10% do lucro que a indústria, que a farmácia de manipulação está ganhando, ele vai repassar para o nutricionista, né? Então, médico ortomolecular, ele vai passar um monte de suplemento, um monte de hormônio, um monte de coisa, porque eles geralmente estão ganhando em cima. Eu não vendo nada consumível e eu não fico tentando empurrar suplementos para meus pacientes. Eu indico e recomendo educação. Você se educando, você tendo conhecimento didático científico, você tem a melhor capacidade, o melhor caminho de fazer a mudança e realmente ganhar algo, né? Ou seja, ganhar saúde sem ficar tentando comprar saúde e, no final das contas, nunca tendo realmente saúde. Perfeito, perfeito. Eu acho que nessa uma horinha que a gente está conversando, foi muito esclarecedor, né? Eu aprendi bastante, coisas que eu já, assim, como eu tinha falado para você no início, coisas que eu ouvi, assim, pela primeira vez. Enfim, foi muito, muito top. Eu sei que todo mundo está saindo da live com essa mesma sensação. E gratidão, tá? Muita gratidão mesmo. E é isso. Esse bate-papo vai ficar no nosso canal do YouTube e a gente vai deixar lá o contato do Dr. Coraça, galera. Vamos deixar lá o contato dele, as redes sociais, para que vocês possam, né, caso tenham interesse, de poder conversar melhor com ele, fazer um atendimento, participar dos retiros, adquirir os livros, enfim, fazer tudo isso aí. Beleza? Gratidão. Fico feliz de poder ajudar e à disposição, meus queridos. Valeu, boa noite pessoal. E depois me mandem o podcast inteiro publicado no canal, para divulgar também. Pode deixar. Valeu, cara. Valeu mesmo. Gratidão. E obrigado a todo mundo, tá, galera? Todo mundo que participou. Vocês são massa, vocês são show. Valeu, um abraço, um cheiro e vão dormir, viu? Tchau, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.